Irmãos, hoje vai ser algo meio diferenciado. Explico por quê. Eu gosto muito de escrever as mensagens que eu trago aqui à igreja. Mas algumas vezes, literalmente, eu sou meio que impedido de fazer isso, pelo próprio Espírito. E quando isso acontece, eu venho para cá com a extrema dependência de Deus, do Espírito Santo. Eu queria que você me ajudasse nesse momento, curvando a sua cabeça, e vamos fazer uma oração. Nós estamos numa campanha, a igreja está na campanha das causas impossíveis. Faça oração, ore pela palavra. Pai, nós te adoramos e te bendizemos. Tu és o Eterno, Tu és o Senhor, Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Deus. Te exaltamos e te bendizemos. Tu és o Criador de todas as coisas, todas as coisas. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia? Merecíamos, ó Deus, o juízo, mas eu aprovo o Senhor nos dá misericórdia. Abençoa, ó Deus, essa palavra, fala com a Tua igreja. Senhor, que eu seja tão somente um canal do Senhor, para que o Senhor ministre, ó Deus, a cada coração que está nesse lugar, ó Deus, que está ouvindo através da internet, ou que vai ouvir posteriormente, ó Deus. Abençoa os Teus filhos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra? Vamos? É o tema da campanha, Lucas capítulo 18. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 15. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 15. Para quem não me conhece, meu nome é João Soares, estou como pastor auxiliar aqui do pastor Eudes e da pastora Meire, e minha esposa e filho não pôde vir, mas estou aqui cumprindo um propósito do Senhor. Vamos lá? Jesus, porém, traziam-lhes também as crianças para que as tocasse. Mas os discípulos, vendo isso, os repreendia. Jesus, porém, chamando para si, e disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Ó mistério. E perguntou a um dos principais: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e a tua mãe. Replicou o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso, encheu-lhe de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Pois é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, os que ouviram isso disseram: Quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quero ouvir um amém. Olha o mistério, versículo 28. Disse-lhe, pois, Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa,
ou a mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente, diga bem forte, no presente, muito mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. Amém, igreja? Aqui nós temos duas problemáticas aqui, e nós vamos tentar concentrar na segunda, e aí vai ser o tema da minha palavra. Primeiro, Jesus, ele fala que o reino de Deus é das crianças. E aí, para alguns incautos da palavra, fala, deve ser muito fácil, né? É fácil demais, pastor, porque aí é se tornar que nem uma criança, aí eu vou entrar no reino de Deus. E aí aparece esse homem, aí, em algumas versões fala que é um príncipe, algumas falam que é um homem de posição. Na leitura nós observamos, eu posso observar que era uma pessoa que era rica. A primeira questão é salvação. Ninguém pode salvar você. Ninguém. E aí Jesus fala que a salvação vem na observância da palavra de Deus. Se nós observarmos o que Jesus fala para ele fazer, seguir os mandamentos, e se você contar aí, Jesus fala apenas 5 mandamentos. E é interessante que esses 5 mandamentos a qual Jesus mandou ele observar, olha, você sabe o mandamento. Ele fala, isso aí é mole, como se diz os antigos, é mole para o Vasco. Os antigos, porque hoje é mole, isso aí eu faço desde a minha mocidade. Se você observar aqui, olha, o que ele observava estava diretamente ligado ao relacionamento que ele tinha aqui, ó, a nível terreno, com as pessoas. Se você voltar lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulos 5 e 6, lá está escrito os 10 mandamentos. E aí Jesus, ele fala, olha, você ainda falta mais alguma coisa. Só que quando ele fala, falta mais alguma coisa, ele aplica o quê? Os mandamentos que ele não se referiu, que é o quê? O coração. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus, a primeira problemática é salvação, e a salvação você precisa escolher Deus. É impossível você ser salvo se não for através de Jesus. Alguns anos atrás, eu estava conversando com um pastor e a gente entrou num conflito, porque ele trouxe algumas pessoas para a igreja, essas pessoas eram da roda de capoeira, e eu disse, não tem nada a ver, mas se entre Deus e a capoeira, ele precisa escolher Deus. Não, mas ele tem que trazer, ele ama a capoeira, mas não pode amar a capoeira mais do que Deus. E acabou que a pessoa não ficou na igreja, porque ele amava ir para a roda de capoeira. Qualquer coisa que ficar entre você e Deus vai ser um fator impeditivo de você ser salvo. Ou de alguém que você está orando para que ela reconheça a salvação em Jesus. E que é isso, pastor? Tudo que Jesus, que Deus podia fazer por mim e por cada um que está na face da terra já foi feito. O sacrifício de Jesus na cruz. Isso é salvação. A grande questão que eu quero trazer nas causas impossíveis é
é o que se faz após ele dar o veredito para esse jovem rico. Que é um grande dilema hoje dentro da igreja, questão de riqueza, questão financeira. É uma problemática que se trabalha muito dentro da igreja, mas presta atenção que se não tiver entendimento, tem gente que até hoje dentro da igreja acredita que Jesus falou para esse jovem rico que tinha a riqueza no lugar de Deus, que não pode ficar rico. É mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar, porque ele falou que se referindo àquela atitude do jovem rico. Quem conhece o santo da Igreja Católica chamado São Francisco? Quem levanta a mão aí? Gente, São Francisco, ele era rico e fez um voto de ser pobre. Porque uma das maneiras que ele enxergava, o entendimento dele, é que ele tinha que ser pobre, ajudar os pobres, para entrar no reino de Deus. Paradigma. O que é um paradigma? É uma linha de pensamento que é seguido pelas pessoas sem questionamento. Causas impossíveis. Talvez você esteja enfrentando algo financeiro e não sabe que Deus projetou para você ser próspero. Porque Pedro, ele seguindo Jesus, os discípulos observando, espera aí. É difícil não se salvar. Quem pode se salvar? Aí Pedro fala, nós deixamos tudo. Por causa. E Jesus volta para Pedro e fala, Pedro, presta atenção aqui. Aqueles que deixou casa, mãe, pai, esposa, filhos, por minha causa, vai receber. Em Mateus capítulo 19, fala que 100 vezes mais aqui. A grande questão é que muitas vezes nós lemos e nós insistimos em não aceitar aquilo que está escrito para nós. No que nós lemos aqui, Jesus olha para Pedro e fala, olha, respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por amor do reino, que não há de receber. Nessa semana eu fiz uma postagem rápida lá, o pessoal estava no grupo de obreiros, eu escrevi o seguinte lá, adquirir riquezas é um dom concedido pelo Criador. Os que têm devem ser bons mordomos do que lhe foi concedido e desvendar o propósito dessa riqueza aqui na terra. Acredite, a sua felicidade depende disso, não das riquezas, mas do propósito. Aí eu completei, é através da oração que o Senhor irá desvendar isso para você. Qual que é a causa financeira que você acha que é impossível? Vamos lá, vamos mudar. Qual que é o negócio que você tem no coração para montar, que você acha que é impossível abrir? Quando eu conto a história, queridos, da forma que eu abri a empresa, a empresa que eu estou dos sócios, né? Ninguém acredita.
O pastor Eudes sabe da história. A pastora Alba foi lá, o dia que ela... Aqui, ó, os 3 pastores, não tinha um copo de cola. Não tinha uma telha. A questão é, se você recebe a palavra, o desafio da palavra, e espera aí, isso aqui é o propósito de Deus para a minha vida. Você sabia que tem posições no alto escalão do governo que precisa de gente crente para estar lá? Pessoas qualificadas para estar lá? Eu quero ganhar 30 mil reais. Deixa eu falar uma coisa para você. Deuteronômio 8, 18. Eu vos dou o dom para... Eu posso talvez até ser repetitivo das minhas ministrações, mas é aquilo que está dentro de mim que eu acredito. E se eu, como diz Paulo, e está escrito em Salmos, eu criei, por isso eu falei. Há uma causa que talvez para você seja impossível, mas deixa eu falar uma coisa para você: para Deus não há nada impossível. Mas como você tem lidado com essa questão financeira? Do seu propósito. Irmãos, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ficar pensativo do que é que Deus pensa em relação ao seu povo. No dia que o povo de Israel foi voltar, foi sair do Egito, de escravo, para voltar para Canaã, irmãos, os egípcios levou riquezas, e o diabo, o faraó, queria negociar com Moisés. Não, deixa os jovens, não, deixa os mais velhos, não, não. Faraó, deixa eu falar para você, não vai ficar uma ulha sequer. Imagina isso, queridos. Há 15 dias atrás, o pastor Rogério falou na ministração da oferta aqui, que quando Moisés fez o apelo para trazer riquezas, teve uma hora que ele teve, chega, não precisa trazer mais. Aí eu começo a ler Salmos, bem-aventurado é o homem. Aí está os preceitos do primeiro versículo, e Salmos fala, tudo que ele fizer irá prosperar. Se eu leio, presta atenção aqui, Isaías capítulo 1, quando eu li isso na minha recém-convertida, eu falei assim, eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, eu já fiz questão, queridos, estava trabalhando em Brasília, de ir no melhor restaurante de Brasília. Eu sentei, o garçom trouxe o cardápio, eu falei assim, Deus, eu estou no melhor lugar, vou comer o melhor. Eu gosto de churrasco, irmãos. Quando eu vejo, esse dia para trás eu fui comprar carne, estou atrás da pessoa, o cara me dá tanto de alcatra, me dá tanto de picanha. Está aí, ó. R$60 o quilo de picanha. Você precisa ser próximo para não ter dificuldade. Ah, não, me dá uma fraldinha mesmo. Uma costela aí. Eu particularmente, eu gosto de costela gaúcha. Mas isso não pode ser uma regra. Se eu quiser comer uma picanha, eu vou comer uma picanha. Por que eu estou ministrando dessa forma, queridos? Porque
A fé é uma atitude diária em viver o seu propósito. E a questão financeira não pode ser, você não pode permitir que o fator financeiro seja um fator impeditivo de você viver o melhor de Deus aqui na terra. Jesus está falando para Pedro, olha, e para os discípulos, olha, aqueles que estão me seguindo, vai ter o melhor. Não é na vida eterna, não. É aqui. É aqui que você precisa experimentar o reino de Deus. Quando eu ouço o Onyx Lorenzoni dar aquela cacetada ontem, eu fico feliz, sabe por quê? Porque ele é crente. Nós precisamos viver o propósito de Deus no melhor aqui na terra. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu converti, eu era funcionário de uma multinacional, e aí fazia parte do Ministério de Intercessão, e aí na época eu estava fazendo, hoje não existe mais, hoje é o Pix, né? Pix, transferência, mas na época era cheque, fazendo meu cheque do meu dízimo. E aí tinha um intercessor do meu lado, ele ficou olhando. Rapaz, você está dizimando o meu salário, é? Aí eu fui conversar com ele sobre as práticas espirituais que eu tinha. Porque o jovem rico, ele era rico. O problema do jovem rico não era ser rico, não era a riqueza, não era ler a Bíblia. O jovem rico era rico e ele conhecia a lei, conhecia a palavra, conhecia os mandamentos. A questão é que ele colocou a riqueza na frente de Deus. Talvez você está tentando fazer algo, buscando o sucesso financeiro em algo, e esse algo não tem dado certo, porque talvez você tenha colocado esse algo, que é serviço, profissão, na frente de Deus. E deixa eu te dar uma palavra aqui, um conselho: nada que ficar na frente de Deus vai permanecer na sua vida. Não, Deus não permite concorrência com você, porque Ele te ama. Aprenda com o jovem rico. O jovem rico, ele conhecia a palavra, era seguidor da palavra, caminhava na palavra, tinha bom testemunho, era rico, mas quando ele falou, questão da vida eterna, ele, foi embora. Aí os discípulos falaram assim, mas então é difícil demais ter vida eterna. Jesus, não. Eu vim, é para hoje. Você pode erguer sua mão e dizer bem forte, Jesus veio para hoje. O que é hoje na sua vida? Qual que é a emergência? Eu estou falando sobre finanças, mas pode ser na saúde. Talvez é algo que está engarranchado e não vai para frente. É um processo? É uma demanda? Fale com o Espírito Santo. Na hora do ato profético, fale com Deus. Deus, eu não coloco isso na sua frente. Se eu estiver colocando isso na frente do Senhor, e se isso tem sido um fator impeditivo para que o Senhor me abençoar, eu retiro hoje. Teve uma época que eu cheguei, presta atenção, às vezes o cristão precisa fazer algumas loucuras. Pastor, como é que é esse negócio? Abraão e Isaac. Isaac nunca pôde ser algo
um fator impeditivo na promessa de Deus na vida de Abraão. Se é o trabalho, se é o namoro, se é uma pessoa convertida, namorava com uma menina muito bonita, hoje eu tenho a mais linda, que é a Michele. Mas quando eu converti, olhei o padrão de namoro que eu tinha com ela, assim, tchau. Não quero. A minha prioridade é Deus. O que eu quero é Deus. Causas impossíveis. O que você tem orado? Aonde você se encaixa? No jovem rico ou nos discípulos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se eu começar a continuar aqui, vai... Qual é a causa impossível? Qual é a causa impossível? É você precisa se fazer uma verificação, verificar se o que você está orando. Irmãos, o dia que eu fui entregar o ministério, a direção da igreja, da congregação Batista Renascer do Canedo, meu pastor estava lá, pastor Amelie também, o pastor José Alves também estava lá. Como foi algo que me cortou. Como foi algo que me custou. O pastor Elvis conhece um pouco a minha história, tanto que eu sou apaixonado por falar de Deus. Às vezes, o que você está orando, por que eu estou falando isso? Porque às vezes, a resposta que você está procurando para resolver um problema impossível, preste atenção nisso, é a entrega. É você entregar. Tem pessoas que oram. Eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado. Mas como jovem, antes de casar, eu tive uma frustração muito grande, emocional. E aí um dia eu cheguei diante de Deus e falei assim: Deus, é o seguinte, está escrito que um homem, não é bom que um homem esteja sozinho. É uma promessa que o Senhor vai fazer uma ajudadora. Então eu decido, presta atenção nisso, eu decido acreditar na sua palavra. No momento certo, o Senhor vai mandar a pessoa. A partir de hoje, toda essa frustração eu coloco no altar do Senhor. Eu já conhecia a Michele, mas no dia que eu estava orando com o coração livre para ser ministrado por Deus, e ela também, no meio de uma vigília de oração, umas 3 horas da manhã, Deus falou assim: vai lá na frente que a sua esposa, se está repreendido toda a carne agora. E Deus falou assim: sou eu que falo contigo. E para que saibas que sou eu, Ele falou com mais 2 pessoas. Imagina isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está interessado em resolver isso que você está procurando. Deus tem interesse em ver Salmos 37, 35, 27.
cantem de alegria e alegre-se no Senhor, porque Ele se apraz na prosperidade dos seus servos. Deus se alegra. Você pode dizer, Deus se alegra quando eu prospero? Acredite nisso, Deus se alegra quando você prospera, emocionalmente, financeiramente, na sua família, na salvação, no ministério. Feche seus olhos e ore. Pastor Eudes, o senhor quer assumir o ato profético aqui? Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor trouxe uma mensagem, e eu sei que tem pessoas, ó Deus, que têm orado por uma causa, que no pensamento dela, eu falo no pensamento, porque o entendimento só vai colocar a resposta hoje, elas vão entender que o Senhor é o El Shaddai. O El Shaddai é aquele que tem todo o poder. Não há nada, Senhor, nada, ó Deus, que o Senhor não possa fazer. Porém, Deus, o Senhor requer que, como filhos e como servos do Senhor, venhamos a observar aquilo que o Senhor deixou escrito como instrução para nós. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, traga revelação. Deus, envia anjos de guerra, Deus, para preparar todo o território que pertence, Deus, para preparar a resposta que muitos têm clamado aqui. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, põe a tua mão, Senhor, e traga a tua intervenção. A tua palavra diz que quando o Senhor estende o teu braço em nosso favor, ninguém, ó Deus, pode fazer o Senhor recolher o seu braço de poder. Então, nessa noite nós oramos, ó Deus, orando a tua palavra, pedindo, tragam a intervenção, estende o teu braço em favor, ó Deus, de cada causa que tem sido levantado em oração nessa noite na tua igreja. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, prospere o teu povo nesse lugar, em nome de Jesus.